gravação. Bom, então vamos dar início então à nossa reunião, a reunião da instituição da Comissão Gestora Local da Sul e Bacia Hidrográfica do Alto Rio Claro, né, hoje 15/12/2021, por videoconferência. Lembrando então que a reunião vai ser gravada e lembrando também que, conforme a portaria do IGAN, né, nós esperamos aí 30 minutos, né, para dar início à nossa reunião. Nós fizemos a primeira chamada, né, não tinha quórum, então nós temos agora, iniciando após os 30 minutos, que aí nós podemos realizar a reunião com qualquer quantidade de membros da CGL. Então, bom dia a todos, né? O Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, no uso das suas atribuições e competências legais, que lhe são conferidas pela Lei 13.199, de 29 de janeiro de 2029, em seu regimento interno, né, considerando também o Decreto 47.705, de 4 de setembro de 2019, que estabelece as normas e procedimentos para a regularização do uso dos recursos hídricos em Minas Gerais, considerando a portaria do IGAN 26, de 5 de junho de 2020, que institui a CGL no âmbito do processo de outorga coletiva de direito de uso dos recursos hídricos superficiais em áreas declaradas de conflito pelo uso desses recursos hídricos, considerando a portaria do IGAN 73, também de 3 de outubro de 2021, que institui a CGL no trecho da DAC 004/2009, subbacia hidrográfica do Rio Claro, os municípios de Uberaba, Sacramento e Nova Ponte, e o processo SEI número 2240.001.004851/2021-87. Então, nós damos início à nossa reunião e vamos passar para as orientações gerais da participação por videoconferência. Então, eu vou passar a palavra para a Isabel para fazer essas orientações a todos. Isabel, pode fazer as orientações. Bom dia a todos. Então, vamos lá. Registre sua presença escrevendo no chat seu nome completo, entidade, propriedade, usuário que representa, e-mail de contato. Também para registro de presença, conferência de áudio e câmera, será realizada uma chamada nominal. É de inteira responsabilidade dos usuários, outorgados e outorgáveis, a sua confirmação de participação para garantir sua presença na reunião. Quando quiser solicitar a palavra, faça a solicitação no chat, escrevendo nome e entidade, seguido do termo palavra, ou solicitar a palavra utilizando o dispositivo de levantar a mão. Terminada a exposição, a matéria será posta em discussão, a mesa diretora irá conceder a palavra aos inscritos que pedirem a palavra via chat, por ordem de inscrição, para que possam fazer suas manifestações. Ao chegar a sua vez, habilite seu microfone, sua câmera, se achar pertinente, e informe seu nome completo, entidade, propriedade, usuário que representa. Todos os que não tiverem a fala autorizada terão seus microfones desativados pelo moderador para evitar ruídos e interferências. Passaremos nesse momento para a chamada. Peçam que abra a câmera e microfone no momento em que for responder. A chamada ela será realizada considerando a portaria IGAN número 73, de 13 de outubro de 2021, que institui Comissão Gestora Local do trecho da DAC número 004, de 2009, subbacia hidrográfica do Alto Rio Claro, nos municípios de Uberaba, Sacramento e Nova Ponte. Processo SEI, número 2240.010.4851/2021-87. Alguns aqui estão sendo representados por procuração. Então, eu vou falar o nome da pessoa que está na portaria e quem estiver representando, eu peço que se identifique, ok? Com o nome. Tem alguns aqui, eu observei que tem pessoas na sala que são convidados, que estão participando só por convidados. Eu peço que a esses se identifiquem no chat para que a gente possa constar isso em ata, o nome de vocês. E os que estão presentes representando alguém, porém não mandou a procuração,
vai ficar na reunião, em ata registrada, porém só como participante, porque sem a procuração a gente não consegue um documento que comprove isso, né? Então, vamos lá. André. Antônio Miada. É o Robertson e o Sandro, presente. Cristiane Rezende. Cristiane Rezende. A Cristiane, ela está na sala, porque ela está logada. Talvez pode ser que esteja com algum problema no áudio, mas ela está logada na sala. Se puder colocar a presença no chat, Cristiane. Cláudio Carvalho. Eu estou representando a Cristiane, só que não tem a procuração dela, não. Pode seu nome, porque fica registrado como participante. Ouvinto Fernandes Rezende. Ouvinto, sim. Cláudio Carvalho. Se eu não me engano, eu tinha visto o Fernando, que é a pessoa que representaria ele, logando, mas parece que saiu da sala. Se estiver presente, eu peço que registre no chat, por gentileza. Cláudio José. Djalma. Djarbas José. Elson. Elton de Souza. Opa, bom dia. É o Arthur que está falando aqui. Eu estou representando o Elton Pereira. A procuração foi enviada via e-mail aí até dia 10. Registrado, Arthur. Eurico Gaspar. Fausto Pereira. Fabrício. Oi, pois não, Isabel. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu já coloquei no chat, tá? Ok. Minha Obrigada. presença e quem eu estou representando. Obrigado. João Batista. Jorge Mori. Oi, bom dia. Adilson Crescêncio, representando Jorge Assamumori. José Balardim. O senhor José está na sala. Pode ser que tenha algum problema no áudio, eu peço para registrar no chat. José Caetano. Oi, bom dia. Eu sou Josiane, estou representando eles, porém sem procuração. José Ferreira Cândido. Bom dia, aqui é o Antônio José de Santos Ferreira. Eu sou neto, meu avô faleceu, eu estou representando ele agora.
José Humberto. Oi, bom dia, tudo bem? Joia. Registrado. José Varaldo. Josiane Bergamasco. Estou presente aqui. Luiz Antônio. Maquil Aratani. Oi, bom dia. Eu sou o Gustavo, filho do Marco, estou representando ele. Marcos Antônio. Maurício José. Nilson Pereira. Presente. Otaniel José. Otaniel José. Presente, né? Eu vi ele. Presente, eu sou sócio dele, viu? Então, eu não tenho a procuração do senhor. Como que é? Márcio José Ferreira. É Marcos? Márcio José Ferreira. Desculpa, porque falhou aqui para mim. Paulo Sérgio. Pedro de Paula. Eu estou representando Pedro de Paula e o Pedro Redentor. Sou funcionário deles. A procuração eu vou enviar na próxima oportunidade. Isso, é porque ele não mandou a procuração. Não deu tempo. Decrier Polastrina. Desculpa, eu não. Aqui para mim cortou. Decrier Polastrina. Então, estou representando o Pedro de Paula e o Pedro Redentor. Ok. Rafael Garcia. Reginaldo Carneiro. Fabrício. Oi, sou eu de novo. Representando o Reginaldo Carneiro. Desculpa. Renato César. Registrado. Não sei se eu vou falar certo, gente. Sijeik Tawada. Não sei se eu falei certo. Oi, bom dia, Eleusa. Estou representando Sijeik Tawada. Ah, falei certo, Eleusa. Falou. Valdir Forini. Viltamar Pereira. Wilson Valentim. Pessoal, eu acredito que eu falei o nome de todos que estavam na portaria e eu peço novamente para os que estão presentes registrarem a sua presença via chat para constar na ata, ok?
Muito obrigada, presidente. Oi, Isabel, Cláudio Antônio. Marlene Pereira está assistindo. Eu não consegui escutar, porque duas pessoas falaram ao mesmo tempo. Isabel, é Cláudio Antônio, é que eu estou viajando. Marlene Pereira. Cláudio, né? E a outra é a Marlene, né? Marlene. Isso, Pereira. Ok. Obrigado a todos. Então, após essas orientações e essa chamada, então nós temos maioria, mesmo não tendo necessidade, né? Então, vamos passar para o item 1, que é a explanação sobre as atribuições dessa CGL, né? É importante nessa primeira reunião, que é a reunião de constituição dessa CGL, em que todos tenham o entendimento claro do que vão fazer nessa comissão, o que faz essa comissão, de que é de responsabilidade essa comissão. Então, eu passo a palavra aí para o pessoal da aba, que vai fazer essa explanação do que vem a ser as atribuições e a apresentação, para todos entenderem perfeitamente o que vai fazer nessa comissão, que nós entendemos aí no comitê que é um avanço muito grande, tendo em vista que as discussões são feitas por vocês que estão aí, que são os diretamente interessados, e aí nós entendemos que esse é um avanço, sim, da política de recursos hídricos, da decisão ser toda de vocês. Caso não tenha, e aí eles vão explicar de forma mais detalhada, caso tenha divergências e não conseguir resolver, é que aí entra uma outra instância, que seria o Comitê de Bacias, né? Mas a aba vai explicar para vocês como que funciona, como que é, e qual é a função e o papel de vocês aqui nessa CGL. Então, passo a palavra aí para a apresentação. Pessoal, só um minutinho que o computador travou. Sair daqui. Pessoal, a imagem está chegando para vocês? Sim, está. Está? Eu só não vou conseguir colocar aqui em modo de apresentação, porque ela não está chegando como modo de apresentação aí para vocês. Agora foi. Então, vamos lá.
Procedimentos de outorga coletivos nas áreas de conflitos de água em Minas Gerais. Aqui são as principais legislações, né, que vem trazendo isso, as diretrizes, né, que é o Decreto 47.705, de 4 de setembro de 2019, que estabelece as normas e procedimentos para regularização de uso de recursos hídricos de domínio do Estado de Minas Gerais. Portaria IGAN número 48, de 4 de outubro de 2019, que estabelece normas suplementares para a regularização dos recursos hídricos do domínio do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Portaria IGAN número 26, de 5 de junho de 2020, que institui a Comissão Gestora Local no âmbito do processo de outorga coletivo de direito de uso de recursos hídricos superficiais em áreas declaradas de conflito pelos recursos hídricos. Portaria IGAN 84, de 14 de dezembro de 2020, que altera a Portaria IGAN número 26, de 5 de junho de 2020. E também a Instrução de Serviço CISEMA 03 de 2020, que fala sobre os procedimentos para a regularização dos usos de recursos hídricos de Minas Gerais de outorga coletiva. É só dando uma passada mesmo, isso aqui o próprio presidente ele falou no início da reunião, né, quais são as legislações. E aqui é um fluxograma, como inicia o processo, né, desde o início do processo até a decisão, né, do processo de outorga. As áreas de conflito são emitidas em regiões onde são confirmadas, mediante parecer técnico, a situação de conflito pelo uso de recursos hídricos. Entende-se por conflito pelo uso de recursos hídricos superficiais a situação de indisponibilidade hídrica aferida pelo balanço hídrico de vazões outorgadas, em que a demanda pelo uso dos recursos hídricos de uma porção hidrográfica seja superior à vazão outorgável. E aqui é o intuito, né, da nossa reunião de hoje, que é sobre a Comissão Gestora Local. Então, o comitê, né, ele convoca os usuários, depois institui a Comissão Gestora Local, que é o intuito dessa reunião, né, e convoca a reunião da CGL. Então, após receber a relação de usuários, o IGAN deverá publicar e providenciará a instituição da Comissão Gestora Local, que será formada por meio do ato do diretor-geral do IGAN, publicado no Diário Eletrônico de Minas Gerais, o qual iniciará a sua composição. Após a instituição da CGL, o CBH Araguari, né, que é o nosso caso, né, o CBH, realizará a convocação da primeira reunião da Comissão Gestora Local, bem como mediador eventual conflito quanto à proposta do termo de alocação de água. Ao Comitê da Bacia Hidrográfica, caberá convocar os usuários por meio de deliberação do CBH ou edital público em até 30 dias após o recebimento da comunicação do IGAN. Finalizado o prazo para manifestação de interesse, o CBH deverá caminhar para o IGAN em até no máximo 5 dias a relação de usuários interessados em ingressar no processo único de outorga da respectiva DAC. A Comissão Gestora Local é composta por todos os usuários de recursos hídricos superficiais consultivos, outorgados ou outorgáveis, inseridos na área da respectiva DAC ou de sua porção, cuja missão será representar os usuários junto ao CBH e ao IGAN, propor o termo de alocação de água e gerenciar a alocação dos usos de recursos hídricos na sua área de abrangência. Após a publicação da portaria de outorga definitiva, somente permanecerão na comissão os usuários outorgados. Para o caso de outorgas coletivos vigentes, na data de sua publicação da Instrução de Serviço 03 de 2020, a CGL será composta pelos usuários outorgados na respectiva portaria. Então, hoje, né, a CGL que será instituída, ela possuirá a seguinte estrutura: plenário e secretaria executiva. Secretaria executiva. A escolha dos membros da secretaria executiva deverá ser realizada durante a reunião de instalação da comissão, durante a qual também deverá ser definida a duração do mandato da comissão,
que não poderá exceder ao limite de 5 anos. Em reunião, os usuários estabelecem secretaria e presidente. Ou seja, então hoje vocês terão que instituir, né, a secretaria executiva e também definir o mandato, que não pode exceder o limite de 5 anos. A secretaria executiva tem por finalidade promover a organização administrativa da comissão com as seguintes atribuições: definir junto com o plenário o calendário de reuniões, responsabilizar-se pela elaboração e guarda das atas das reuniões e demais documentos, representar a comissão junto ao entes do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, formalizar proposta de termo de alocação de água junto ao IGAM, bem como os pedidos de retificação e ou renovação da portaria de outorga coletiva. Atribuições da CGL, por meio do plenário: coordenar e conduzir o processo de elaboração e retificação da proposta de termo de alocação de água, estabelecer critérios de alocação dos usos de recursos hídricos, respeitado as vazões mínimas definidas pelo IGAM, o disposto no Plano Diretor de Recursos Hídricos e legislação vigente, bem como critérios de priorização de uso nos casos de restrição e escassez. Responsabilizar pela realização dos programas de monitoramento de vazão residual de caráter comum, responsabilizar, quando for caso, pela manutenção, operação e segurança das obras de infraestrutura hídrica de uso comum, custear por meio de rateio entre os usuários todas as despesas associadas à elaboração dos estudos hidrológicos, projetos, formalização de processos e monitoramento de caráter comum, definir critérios de rateios dos custos, bem como estabelecer medidas a serem aplicadas aos usuários inadimplentes quanto às obrigações assumidas no âmbito da comissão. O termo de alocação de água. A proposta de alocação dos usos de recursos hídricos a ser elaborada pela comissão gestora local tem por objetivos a distribuição de recursos hídricos entre os usuários existente em uma porção hidrográfica, a garantia do princípio dos usos múltiplos, o atendimento das necessidades ambientais e sociais por recursos hídricos, a eliminação ou a atenuação dos conflitos entre usuários dos recursos hídricos, o planejamento das demandas hídricas futuras. O termo de alocação deverá considerar todos os usuários constantes na área de abrangência da DAC e estar fundamentada em um estudo técnico elaborado por um profissional legalmente habilitado, às expensas dos usuários de recursos hídricos, e deverá conter, no mínimo, o cálculo da disponibilidade hídrica e demanda hídrica, a qual deverá contabilizar os usos outorgáveis e a vazão comprometida com os usos insignificantes existentes na área. A indicação de critérios de racionalização de uso da água, considerando tecnologias disponíveis, quadro de captação por intervenção, o estabelecimento de alternância temporal entre as captações, se necessário, diagrama unifilar com apresentação das intervenções, vazão captada, vazão outorgável por usuário, intervenção, vazão residual por seção de controle, etc. A indicação de critérios para prioridade de captação em caso de escassez. O plenário da comissão gestora local deverá deliberar sobre a proposta do termo de alocação de água em reunião convocada para essa finalidade. A proposta deverá ser apresentada de forma consolidada, contemplando todas as intervenções. No caso de ausência de consenso entre os usuários, deverá ser apresentada no mínimo 2 cenários de usos, sempre respeitando a vazão máxima outorgável por seção e a vazão residual mínima a ser mantida no exutório da área de abrangência da DAC. A critério da comissão gestora local, a proposta poderá conter sugestões de condicionantes para a portaria de outorga.
A ata da reunião contendo a deliberação sobre o termo de alocação de água deverá ser pensada a proposta de termo de alocação de água. Então é isso, presidente. Bruna, não estou te ouvindo. Obrigado, Isabel. Estava com um problema aqui no computador aqui, mas voltou. Bom, então, essa foi as orientações, a explanação aí da aba. Eu acho que alguém ficou com alguma dúvida, queira tirar dúvida sobre o que é a função, qual que é a função dessa comissão. Não? Bruno, eu tenho só uma dúvida. A Secretaria Executiva, ela seria composta por quantas pessoas? Assim, Na verdade, assim, a portaria, ela fala de duas, que a Secretaria Executiva, ela é composta por dois membros, né? Um presidente e um secretário. Mas, na verdade, vocês definem, se vocês quiserem fazer alguma alteração, obrigatoriamente precisa ter um presidente e um secretário, né? Isso é o que a portaria traz. Porém, se vocês acharem necessidade de colocar mais membros, aí a comissão é que define. Obrigado. Nada. Mais alguém tem alguma dúvida? Bom, então vamos passar para o próximo item, que é agora estabelecer justamente a estrutura dessa comissão gestora, né? Então, conforme a portaria, né, 26, no seu artigo 1º, fala institui, e agora o artigo 2º tem a estrutura da Secretaria Executiva e o plenário. Então, a sugestão dos cargos para essa Secretaria Executiva é um presidente e um secretário. Então, há manifestações para os membros, né, e representantes para se candidatar a esses dois cargos aí. Ou, se quiserem, né, incluir mais cargos e tiverem esse entendimento também, fiquem à vontade, mas no mínimo tem que ter esses dois. Então, abra a palavra aí para manifestações que, porventura, queiram se candidatar. Então, gente, e aí? Uma CGL tão importante, tão numerosa aí, eu até achei que teria disputa de pessoas querendo aí a presidência e a secretaria. Você dá briga, Bruno? Ué. Posso falar? Sim, claro. Uma sugestão, e se todos concordarem, logicamente, né? Se mantêssemos a estrutura da UARC, o seu Cláudio Ottoni como presidente, e a secretaria da própria UARC, porque eu acho que é uma junção de tudo e permaneceria esse trabalho assim, dando sequência naquilo que já está sendo formalizado, né? É uma sugestão. Essa sugestão é uma sugestão que em outras CGLs já também tomou, né? Apenas agora nós estamos pensando na presidência e na secretaria. E precisa ser, então, 2 membros da CGL
para ser. Pode ser representantes da associação, sem problema algum. Porque depois também a própria CGL pode indicar uma associação para ser uma entidade aí para gerir essa CGL, tá? Deixando claro que no próximo momento, ou se quiser agora também, vocês podem, ir logo depois que resolver essas questões, tanto do mandato quanto da presidência e da secretaria, vocês podem também delegar funções a uma associação para gerir a CGL. Bruno, eu penso que o seu Cláudio iria colocar o nome dele à disposição. Mas pelo que a Isabel também já percebeu anteriormente, ele está em viagem e ele está com sinal instável. Desculpa, ao falar, eu não liguei a câmera aqui. É o Thales que está falando. Tá bom. Então, não, será que não faz contato com ele aí, ou pelo telefone, alguma coisa, para ele falar no chat, às vezes? Pode falar, Cláudio. Ô, Thales, o secretário seria quem? Que isso já vai manifestando, né? Secretário? Poderíamos aí sugestionar, às vezes, o Adilson Crescêncio, o Sandro Miada, algum lá, o Cigeiko Máquio. O pessoal poderia se manifestar aí se há interesse. O seu Cláudio, eu vou tentar falar com ele aqui em trânsito aqui. Ele levantou a mão, mas eu acredito que... Se ele só falar no chat aí, já resolve, porque se levantar a mão é quando quer falar só. Mas... Bom, quanto está vendo a questão da presidente, como o Isabel falou aí, alguém, como o Thales também está falando aí, alguém tem interesse aí, dos que ele falou aí, queira se manifestar, por favor, para ser secretário. Lembrando que, como foi falado anteriormente, né, vocês podem delegar as funções aí da CGL, as funções administrativas para uma associação, né? E aí esse secretário e esse presidente vai coordenar esses trabalhos de forma aí a depois fazer toda essa parte burocrática. Bruno, o seu Cláudio manifestou lá no chat. Eu vi aqui no chat, então, a proposta é que Cláudio Carvalho ser presidente da CGL e o Sandro Miada secretário. É isso que ele colocou no chat. Bruno, só uma observação, o Sandro Miada, ele vai entrar porque ele está por procuração, tá? E ele está representando o senhor Antônio Miada. Tá. Então, no caso, a vaga seria de Antônio Miada, mais a representação do Sandro. Ok, gente? Então, seria isso. O presidente seria Cláudio Carvalho Ottoni e o secretário seria o Antônio Miada.
né, representado pelo Sandro Miata. Pode ser dessa forma. Alguém tem outra opção, outra opinião? Podemos colocar em votação os nomes? Então, em votação, aqueles que concordam com Cláudio Carvalho Ottoni como presidente e Antônio Miada, representado por Sandro Miada, como secretário, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem, por favor. Alguma abstenção? Então, aprovada a Secretaria Executiva como presidente Cláudio Carvalho Ottoni e secretário Antônio Miada, representado por Sandro Miada. Bom, agora vamos passar para o item 3, que é a definição do mandato dessa Secretaria Executiva, né? Esse mandato, ele pode ter um prazo aí que vocês entenderem, com um máximo de prazo de 5 anos. Então, abro a palavra para essa discussão sobre esse prazo aí dessa Secretaria Executiva. Alguém tem alguma proposta de prazo? Bruno, eu não sei se eu posso manifestar. Eu estou como assessor jurídico da UARC. Ainda não tenho, né, procuração de todos os usuários com a instalação da CGL. Eu sugestiono aí ou um prazo mínimo de 3 anos ou os 5 que a normatização já prevê. O Sandro manifestou aí 3 anos. Sim, ok. Só para deixar claro, a reunião ela é pública, então manifestar, a gente abre para essas manifestações, sim. Porém, as propostas elas têm que ser de membros da CGL, né? Claro, ouvindo aí as manifestações, sem problema algum, né? Então, o Sandro aí, propôs 3 anos, e o Cláudio está falando no chat que poderia seguir as normas de renovação da diretoria e da associação. Na verdade, a gente não pode seguir uma outra normativa de outra entidade. A gente pode sim, né, vocês que aprovam, né, todos os membros aqui aprovam, e aí aprovaria um prazo igual, claro, sem problema algum, né, mas seria um prazo específico. Teve outra manifestação aí de Nilson Pereira de 3 anos. Thales também falou 3 anos. Então, temos a proposta aí de 3 anos. Temos outra proposta diferente ou a gente pode deliberar sobre esse prazo de 3 anos? Bom, como não temos mais outras propostas, vamos colocar então em votação o prazo de 3 anos. Aqueles que concordam com o prazo da Secretaria Executiva do mandato de 3 anos, por favor, permaneçam como estão. Contrários? Abstenções? Então, aprovado 3 anos aí para o mandato da Secretaria Executiva, está em consonância, então, com o artigo 2, parágrafo 1º, né, que fala que não pode exceder o limite de 5 anos, da portaria 26, então, definido o prazo aí de 3 anos. Bom, passando então para o item 4, esse item agora é um item que é
mais de vocês, né? O comitê agora, nesse momento, ele se afasta de uma forma que agora a própria Secretaria Executiva de vocês vai conduzir esses trabalhos, né? Então, se for por delegação da associação, aí vocês vão decidir aí e passaria, então, a condução aí para o presidente e para o secretário, tá? Então, a gente pode manter essa forma, e o comitê agora só entra naquilo que vocês precisarem de algum apoio, aquilo que vocês precisarem e aquilo que, como foi apresentado, né? Se não tiver ajustes e se não tiver o acordo, né? E aí, então, pode-se passar para a instância que seria o comitê, tá? Então, eu sugiro aí, como até o presidente está com dificuldades aí de sinal e né, eu sugiro aí que vocês, então, façam posteriormente aí a convocação de uma outra reunião para vocês começarem a discussão aí desse processo de alocação negociada da água, né? Que se encerre essa reunião agora e aí vocês possam aí conduzir os trabalhos de uma forma que vocês preferirem. Presidente, pois não? O senhor Adilson Crescente, eu acredito que eles estão solicitando aí o item de pauta. Podemos deixar a UARC como delegatária, já que a formação está em sintonia com a diretoria? Sim, pois não, a gente pode, né, se todos concordarem, a gente pode inserir esse item aí, que seria, então, delegar as funções, né, de secretaria executiva, de execução mesmo, para a UARC. Todos concordam em inserir esse item de pauta para a gente discutir? Temos alguém que tem alguma outra proposta? Bom, então, inserindo esse item de pauta, eu coloco, então, para apreciação a UARC como secretaria, como entidade aí executiva dessa CGL que foi instituída agora, que é a Subbacia Hidrográfica do Alto do Rio Claro. Pois não, Arthur, pode falar. Opa, bom dia. Eu estou aqui representando meu pai, o Elton Pereira. Eu acho que todos que estão na reunião já têm a outorga. Acho que um dos únicos que não deve ter a outorga aprovada somos nós. O IGAN pediu para a gente estar pegando a assinatura do Cláudio Ottoni para estar aprovando. O técnico dele, Carlos Hernani, viu tudo que está certo, beleza, aprovou, assinou. Aí a gente levou para o IGAN. Eles pegaram e falaram, agora você tem que entrar na CGL. Agora a gente já está dentro da CGL, como aqui está mostrando. E deixa eu perguntar agora, o que está faltando, o que eu devo fazer para estar aprovando essa outorga nossa? Eu tenho que esperar uma próxima reunião aqui da CGL? O que eu devo fazer? Tá. Arthur, funciona... Só porque eles já estão incluídos na portaria, já fez a inclusão dele na portaria, no processo. Então, vocês já têm outorga, né? Então, o entendimento é que se vocês já estão na portaria, vocês estão na portaria da outorga coletiva que já existe, né? Então, entendo que vocês já têm essa outorga porque vocês já estão na outorga coletiva. Agora, vocês vão entrar na CGL e vão discutir as situações dessa alocação, o que é de vazão para vocês, o que tem de vazão para os demais. Então, por isso que é importante a participação dessa CGL, Arthur. Eu entendi, mas ainda falta analisar, o IGAN falta analisar para aprovar. Quando que eles vão analisar isso? Como que eu devo ser feito isso aí? Então, aí agora, para te responder isso, é importante, às vezes, ir lá no próprio IGAN, aqui na URGA, né, em Uberlândia, para você ver essa situação de quando, prazo, essas coisas, porque a gente não tem essa informação de prazos, não, tá? Então, sugiro agora, com esses documentos, com esses documentos que você tem, ir lá na URGA, e aí eles vão te esclarecer
melhor aí a questão desse prazo, como que está. Beleza, obrigado, hein? De nada. Bom, então podemos, incluído o item de pauta, podemos deliberar quanto à indicação da associação para fazer as tratativas administrativas aí da CGL, né? A UARC. Bom, então, em votação, aqueles que concordam com delegar essas atribuições, né, administrativas para o ARC da CGL do Alto Rio Claro, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções. Então, aprovada a UARC como delegatária das funções da CGL da subbacia hidrográfica do Alto Rio Claro. Bom, perante essa delegação, né, então passo agora ao ARC para que façam os agendamentos necessários e lembrando sempre que vai ficar sempre o comitê à disposição daquilo que vocês precisarem, tá? Principalmente o pessoal da UARC pode entrar em contato aí com o comitê, se precisar de algum auxílio, o comitê está aí para dar todo o suporte que vocês precisarem. Ok? O Arthur está perguntando da ata dessa videoconferência. Isabel, explica para ele como que é. Será feita toda a junção, né, de documentos, que a gente também encaminha isso para o IGAM, e aí eu encaminho para o presidente, e aí, se você também precisar, eu te encaminho cópia dela, sem problema nenhum, porque a documentação, ela é pública, então eu te encaminho ela. Ok. Mas ela será encaminhada para o presidente da associação, tá? É porque eu falei presidente, eu tenho o presidente do comitê. Vai para o presidente aí da CGL, né? Bom, então, eu quero agradecer a todos, né, pela participação, e agora, então, a UARC vai fazer as convocações e vão estreitar as relações aí com vocês e promover as reuniões que vocês acharem necessário. Tá? Então, novamente agradeço aí e encerro essa reunião e deixando sempre, né, o comitê à disposição de vocês. Obrigado a todos e até uma próxima vez. Obrigado, Bruno. Obrigado, Isabel. Até logo.